Se você usa o limite do cartão como se fosse renda, seu mês já começa devendo. Não é exagero, é matemática. E a parte mais estranha disso tudo parece completamente normal. Até a fatura chegar. Nesse vídeo você vai entender por que o limite do cartão não é dinheiro seu. Você vai ver como o cartão cria o que eu chamo de um mês paralelo. Um mês que você vive achando que tem controle, enquanto a dívida já está sendo construída em silêncio. E no final, eu vou te dar um teste de 30 segundos. Simples, rápido, para você saber agora se já entrou nesse ciclo ou se está na beira dele. Sem promessa de fórmula mágica, sem enriquecimento fácil. Só a realidade do mecanismo que ninguém explica do jeito certo. Porque quando você entende como funciona, você para de se culpar pelo sintoma e começa a enxergar a causa. Começo do mês. Salário caiu. Contas pagas. Parece que está tudo sob controle. Você vai ao mercado. Coloca no cartão. Mais fácil, mais prático. Acumula pontos. Vem uma conta inesperada. Parcela em 3 vezes. Fica pequeno assim, quase invisível. Um jantar fora. Uma compra online que estava em promoção. Mais uma parcela. Cada gasto isolado parecia razoável. Aí chega a metade do mês. O saldo na conta apertou. Mas o cartão ainda tem limite. Então, você usa o cartão. Resolve. Sensação, controle. Última semana. Faltam 6 dias para o pagamento. Você está contando. Aí a fatura fecha. O número que aparece na tela é maior do que você esperava. Muito maior. Você tenta lembrar o que comprou. Lembra de algumas coisas, mas não de tudo. E aí você percebe. Você não estava no controle. Você estava dentro do ciclo. Isso não é descuido. É a estrutura funcionando exatamente como foi desenhada para funcionar. Vamos entender o mecanismo. Orçamento é o chão do seu mês. É o dinheiro que você tem de verdade para gastar. Limite é uma porta aberta para o mês seguinte. Quando você passa por essa porta, você está gastando dinheiro que ainda não existe na sua conta. Dinheiro que vai precisar vir do próximo salário, que já vai chegar comprometido, e a sensação não avisa. Você não sente a diferença entre gastar com o dinheiro do mês e gastar com o dinheiro do mês que vem. O gesto é o mesmo. O resultado não. É por isso que o cartão cria um mês paralelo. Um mês onde tudo parece possível agora, mas a conta chega depois. Frase que você precisa gravar. Limite não é dinheiro, é permissão para dever. Só isso. Simples assim. Mas quando essa ideia entra de verdade, muda tudo. Se você está sentindo que isso faz sentido, que talvez seja exatamente o que acontece com você todo mês, vale acompanhar os próximos episódios. A gente vai aprofundando cada camada disso, uma por vez. O ciclo não começa com um gasto grande, ele começa com os pequenos. Primeira camada, as compras que você esquece. Aquela compra de R$40 do mercado. O delivery, o aplicativo de streaming que renovou. A taxa que veio embutida. Cada um desses gastos, isolado, parece irrelevante. Junto, eles compõem uma fatura que você não consegue explicar direito. Segunda camada, as parcelas que você normaliza. São só R$89 por mês. Vou pagar em 6 vezes, mal vou sentir. O problema é que você faz isso com mais de uma compra, às vezes com 5, com 10. E aí você não tem uma parcela de R$89. Você tem um bloco de parcelas que já comprometeu R$600 do próximo mês antes de ele começar. Terceira camada, o mínimo e o rotativo. A fatura veio alta. Você não consegue pagar tudo. Paga o mínimo. O resto vira rotativo. O rotativo tem um dos juros mais altos do mercado financeiro. E agora você está pagando por dívidas do mês passado, enquanto cria dívidas novas no mês atual. O ciclo está completo.
E aqui está a virada que mais importa nesse vídeo. Isso não é falta de força de vontade, não é fraqueza de caráter, não é irresponsabilidade, é estrutura. O cartão foi desenhado assim, com limite visível, com parcelas que parecem pequenas, com mínimo que parece uma saída. Cada detalhe serve ao ciclo. Quando você entende a estrutura, para de se atacar e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. Antes de continuar, uma pergunta para você pensar. Em qual dessas 3 camadas você se reconheceu mais? As compras que esquece? As parcelas que acumulam? Ou o mínimo que virou hábito? Você não precisa responder para ninguém, mas se quiser, deixa nos comentários. Não precisa se expor. É para entender em que ponto do ciclo você está, porque isso muda a solução. Agora eu vou descrever alguns sinais. Não é julgamento, é diagnóstico. Você vai reconhecer alguns, talvez todos. Primeiro sinal: você paga a fatura do cartão e no mesmo dia ou nos dias seguintes já precisa usar o cartão de novo. Não tem intervalo, não tem folga. Um ciclo termina e o outro começa imediatamente. Segundo sinal: você não sabe, de cabeça, quanto já está comprometido em parcelas nos próximos meses. Se eu te perguntasse agora, quanto você já deve nos próximos 60 dias em parcelas que ainda não venceram, você saberia responder? Terceiro sinal: você compra no cartão porque no débito não dá. Não é por conveniência, é porque o saldo em conta não comporta o gasto. O cartão não é uma escolha, é uma necessidade. Quarto sinal: você está contando dias até o pagamento. Faltam 12 dias, 11, 10. Você sabe esse número porque precisa saber. Porque o período entre um pagamento e outro é um período de sobrevivência. Se você se reconheceu em um ou mais desses sinais, você já está dentro do ciclo. E de novo, isso não é derrota, é informação, é o ponto de partida. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes era invisível, que parecia normal, mas não é, talvez ele ajude alguém que você conhece e que também vive esse ciclo sem conseguir nomear o que está acontecendo. Às vezes, a coisa mais útil que a gente faz pelo outro é mostrar que existe uma explicação e uma saída. Aqui está o teste que eu prometi. 30 segundos. 3 passos. Passo 1. Some 2 números. A fatura atual do seu cartão e o total de parcelas que já estão comprometidas para o próximo mês. Não o mínimo, o valor real. Quanto você já deve nesse exato momento, antes de gastar mais 1 centavo. Passo 2. Faça uma pergunta simples. Se o meu salário atrasasse 15 dias, eu aguentaria? Eu conseguiria pagar o básico, alimentação, transporte, moradia, sem entrar no cartão? Passo 3. A conclusão. Se você precisa do cartão para fechar o básico, o limite já virou renda. Não é uma crítica, é um diagnóstico. E diagnóstico é o começo da mudança. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa enxergar onde está. Esse é o primeiro passo. Voltemos ao começo. Por que usar o limite como renda parece normal? Porque a sensação de controle é real. O cartão passou. A compra foi aprovada. O mês continuou. Não apareceu nenhum sinal vermelho. O sinal vem depois. Na fatura. No próximo mês. No acúmulo que cresce devagar. Em silêncio. Até não dar mais para ignorar. Agora você sabe como o mecanismo funciona. Limite é uma porta, não um chão. Parcelas pequenas somam. O ciclo se sustenta na sensação de controle que ele mesmo cria. Esse foi o primeiro bloco. Olha só, isso é só o começo do quebra-cabeça. No próximo episódio, a gente entra direto no parcelamento. Por que ele parece inteligente? Porque ele parece seguro. E porque, na maioria dos casos, ele é o que faz você começar cada mês devendo, sem perceber. Se você quer entender o ciclo de verdade, não só o sintoma, acompanhe os próximos capítulos. A série continua.